São Martinho de Lima, o primeiro santo negro das Américas, carrega uma aura intrigante que desperta admiração e curiosidade. Ele é conhecido por seus milagres, por seus poderes sobrenaturais e por ser um defensor dos pobres. Mas, por que sua história incomodava tantos poderosos? Martinho desafiava as convenções sociais da época, tratava com dignidade e amor os mais humildes, e com sua fé inabalável, mostrava ao mundo o que significa viver em total entrega. Este santo, de origem humilde, se tornaria um símbolo da resistência espiritual, lembrando-nos que as verdadeiras riquezas estão no coração. Ao falar de São Martinho de Lima, também falamos de um homem cujas ações tinham o poder de transformar a vida de quem tocava. Ele é o santo dos milagres, dos pobres e dos humildes, aquele que trouxe à tona a essência do catolicismo e da fé. Em um tempo onde a discriminação e o preconceito eram realidades duras, Martinho mostrou que Deus não faz distinções, e que cada um de nós tem valor imensurável. Como isso se refletiria na sociedade? Ele era visto como uma ameaça por quem prezava pela divisão social, mas para os marginalizados, era uma luz de esperança. Martinho tinha dons extraordinários que muitos considerariam impossíveis. Conta-se que ele realizava milagres e até possuía a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essas manifestações, para os fiéis, eram provas de que Deus caminhava ao lado dele, enquanto outros o viam como um enigma. O que faz de Martinho alguém tão especial, a ponto de desafiar o imaginário de seus contemporâneos? É essa a primeira pergunta que guia a nossa jornada sobre São Martinho de Lima. Portanto, prepare-se para descobrir mais do que apenas uma história de santos e milagres. Vamos desvendar o verdadeiro impacto de São Martinho de Lima, sua fé inabalável, seu amor pelos pobres e sua dedicação aos princípios do catolicismo. Seguir o exemplo de Martinho pode nos inspirar a olhar para além de nós mesmos e buscar uma vida em que o amor e a humildade são os pilares. São Martinho de Lima nasceu em 1579, em Lima, Peru, como Martinho de Porres, fruto de uma união improvável entre um nobre espanhol e uma escrava negra. Desde cedo, a vida de Martinho foi marcada por desafios, pois sua cor de pele e sua origem o colocavam em desvantagem aos olhos da sociedade colonial. Era um mundo em que o preconceito dominava, e ele, como mestiço, era frequentemente discriminado. Essa realidade moldou seu coração, tornando-o ainda mais sensível ao sofrimento alheio e despertando nele uma profunda compaixão pelos marginalizados. Martinho cresceu em um ambiente onde o preconceito era palpável. No entanto, em vez de deixar que essas experiências o endurecessem, ele desenvolveu uma humildade e uma bondade que logo se tornariam conhecidas por todos. Ele cuidava das pessoas ao seu redor, mostrando um espírito que já o diferenciava. Quem o via não conseguia ignorar seu semblante sereno e seu olhar compassivo. Martinho parecia entender que, mesmo em meio às dificuldades, há algo de divino em cada ser humano. Desde muito jovem, ele sentiu um chamado especial. O coração de Martinho ansiava por servir a Deus e ao próximo, o que o levou a buscar um caminho que, ao mesmo tempo, satisfizesse sua devoção e ajudasse a aliviar o sofrimento dos outros. Sua vida parecia um paradoxo. Embora sofresse discriminação, estava sempre disposto a estender a mão aos que necessitavam. Através de suas ações, ele mostrava que a fé verdadeira supera qualquer barreira, seja ela de classe, cor ou origem. Esse início humilde foi o alicerce de sua vida espiritual. Tudo o que ele viria a realizar no futuro, as curas e os milagres que se tornariam sua marca, tem raízes nesses primeiros anos de luta e aprendizado. A infância difícil de Martinho não era um obstáculo, mas sim uma preparação para algo grandioso que estava por vir. Aos 15 anos, Martinho encontrou a oportunidade de se aproximar de sua vocação. Ele começou a trabalhar para os dominicanos, realizando serviços humildes no convento. Embora não fosse permitido aos mestiços ingressarem como irmãos, Martinho não desanimou. Ele aceitou seu papel de ajudante, dedicando-se de corpo e alma. Mesmo nos trabalhos mais simples, como limpar o chão e cuidar dos enfermos, Martinho manifestava uma dedicação e uma devoção inigualáveis, que não passaram despercebidas aos olhos dos religiosos. Com o tempo, seu comportamento exemplar e sua espiritualidade tocaram o coração dos membros da ordem. Apesar dos preconceitos, os dominicanos reconheceram o valor de Martinho e abriram uma exceção, permitindo que ele fosse aceito como irmão leigo. Esta era uma conquista incomum,
que ele alcançou sem nunca ter pedido, pois seu trabalho falava mais alto do que palavras. Martinho, o humilde irmão leigo, transformava a realidade ao seu redor com sua dedicação e seu amor. A vocação de Martinho ia além dos muros do convento. Ele era o amigo dos pobres, dos doentes e dos marginalizados. Ao mesmo tempo em que servia aos dominicanos, dedicava-se aos mais necessitados, provando que a verdadeira fé se manifesta nas ações. Ele passava noites em oração, mas, durante o dia, sua vida era uma oração viva, feita de gestos de bondade e entrega. Esse espírito de doação sem limites faria dele o santo dos pobres e dos humildes. Foi na ordem dominicana que ele desenvolveu uma espiritualidade ainda mais profunda. As histórias de suas orações, de sua capacidade de curar e de sua humildade inspiravam todos os que o conheciam. São Martinho não era um homem comum, e sua vocação era um chamado não apenas para ele, mas para todos nós, lembrando que é possível servir a Deus em qualquer condição. Os milagres de São Martinho de Lima são um testemunho de sua proximidade com Deus. Ele possuía dons extraordinários que não se limitavam a uma simples assistência aos necessitados. Curava doentes, cuidava de animais, e há relatos de que ele possuía o dom da bilocação, estando em 2 lugares ao mesmo tempo. Imagine, por exemplo, o impacto dessa presença dupla. Enquanto ajudava os pobres em Lima, também era visto em outro lugar, levando consolo e cura. Martinho era um verdadeiro santo dos milagres, cujas curas desafiavam a medicina da época. As pessoas vinham de todas as partes para pedir sua ajuda, e ele, com sua simplicidade, jamais recusava ninguém. Para ele, o milagre não era um espetáculo, mas uma extensão de seu amor e de sua fé. Ele sempre atribuía suas curas a Deus, dizendo que era apenas um instrumento da vontade divina. Além das curas físicas, Martinho também proporcionava conforto espiritual. Muitos testemunharam que, em momentos de sofrimento, bastava sua presença para trazer paz. Ele não só curava doenças, mas também o espírito, ajudando as pessoas a encontrarem um novo sentido para suas vidas. Sua presença era como um bálsamo, e ele jamais buscou destaque por isso. Para ele, a verdadeira glória era a glória de Deus. Esses dons sobrenaturais tornaram-se conhecidos, atraindo ainda mais pessoas que buscavam ajuda e conforto. Martinho era procurado tanto por ricos quanto por pobres, pois sua compaixão não conhecia distinções. Esses milagres são o reflexo de uma fé inabalável, que não se abala com as dúvidas humanas e que inspira até hoje. São Martinho de Lima dedicava-se aos pobres e marginalizados de uma forma incomum para seu tempo. Ele via a imagem de Cristo em cada rosto sofrido que encontrava, e, com isso, oferecia amor e cuidado sem medir esforços. Não importava se a pessoa era vista pela sociedade como desprezível ou indigna. Para ele, todos mereciam o mesmo tratamento. Era esse amor incondicional que o tornava um verdadeiro santo dos pobres e humildes. Martinho não se limitava ao convento, ele ia até os lugares mais humildes, onde a miséria era visível e os olhares, desesperançados. Ele trazia alimentos, medicamentos e palavras de encorajamento. Mais do que uma ajuda material, ele oferecia esperança. Para ele, não havia distinção entre os ricos e os pobres, todos eram dignos da graça de Deus. Martinho inspirava com suas ações, lembrando que a fé verdadeira não se detém no discurso, mas se concretiza na prática. Ao longo de sua vida, Martinho abriu pequenos hospitais e abrigos improvisados para cuidar dos necessitados. Quem o observava sabia que ele fazia mais do que caridade, ele devolvia dignidade aos marginalizados. Como podemos trazer um pouco de São Martinho para nossas vidas? Ele nos ensina que pequenas ações de cuidado e respeito podem transformar o mundo ao nosso redor. O que São Martinho deixou como legado foi um exemplo claro de que, quando amamos com autenticidade, nada é impossível. Ele viveu para servir, e sua entrega total aos mais necessitados era um reflexo da presença divina em sua vida. Apesar dos dons extraordinários que possuía, São Martinho de Lima sempre escolheu a humildade como seu estilo de vida. Ele nunca permitiu que os elogios e as admirações desviassem seu coração do verdadeiro propósito, servir a Deus e ao próximo. Vivia uma vida simples, de oração e penitência, focando-se mais nas suas obrigações diárias do que em qualquer reconhecimento. Esta simplicidade encantava aqueles ao seu redor,
pois mesmo tendo dons sobrenaturais, Martinho preferia ser visto apenas como um servo. Martinho demonstrava que a grandeza de uma pessoa não está em sua aparência ou status, mas em suas atitudes e em seu coração. Mesmo podendo impressionar com seus milagres, ele buscava o silêncio e a discrição. Sua vida de oração era intensa, passava longas horas em comunhão com Deus, intercedendo pelas necessidades dos outros e pedindo por mais humildade. Esse exemplo de entrega à oração é um convite para que, em meio à correria, também reservemos um momento de calma e paz. A humildade de Martinho era uma virtude inspiradora. Ele nos mostra que, independentemente dos talentos ou habilidades que tenhamos, é importante manter o coração simples e disposto a aprender e a servir. Podemos trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia, buscando ser mais humildes nas relações e vendo o próximo com compaixão, sem julgamentos. Martinho nos lembra que o verdadeiro poder da fé se revela na simplicidade de uma vida dedicada a Deus. Para São Martinho, a humildade e a oração eram inseparáveis, uma completando a outra. Sua espiritualidade profunda e sua humildade se refletiam em suas ações diárias. Assim, ele nos inspira a buscar uma vida onde o sucesso não é medido por riqueza ou fama, mas pela paz que vem de servir com sinceridade e amor. São Martinho de Lima é considerado, até hoje, um intercessor poderoso, especialmente para os pobres, trabalhadores e enfermos. Muitos fiéis recorrem a ele em momentos de aflição, pedindo que ele interceda junto a Deus em suas causas difíceis. Sua fama de santo dos milagres cresceu tanto que pessoas de diferentes lugares e até de outros continentes passaram a invocar sua ajuda, seja para uma cura física, seja para uma graça espiritual que traga alívio e paz. A intercessão de São Martinho vai além dos milagres que ele realizava em vida. Para os católicos, ele é um amigo fiel, alguém a quem se pode recorrer nas horas mais desafiadoras. Muitos testemunham que, ao orarem pedindo a intercessão do santo, encontram força e coragem para enfrentar suas dificuldades. Martinho é, portanto, um símbolo de fé e devoção que inspira aqueles que, mesmo diante de dificuldades, mantêm a esperança viva. Para quem busca a ajuda de São Martinho, basta uma oração sincera, um coração disposto a crer. Ao invés de buscar grandes palavras, é o simples ato de abrir-se para o diálogo com Deus através do santo que faz a diferença. Ele nos mostra que, em momentos de aflição, todos temos alguém que intercede por nós, que se preocupa com nossas dores e que nos ajuda a encontrar um caminho de paz. Com sua vida de serviço e amor, São Martinho nos deixou o legado de confiar na força da oração. Seu exemplo nos convida a nunca subestimar o poder de uma prece feita com fé, lembrando que, através dela, podemos encontrar o auxílio que precisamos e até mesmo a resposta para os desafios mais complexos. São Martinho de Lima deixou uma marca profunda na igreja e na sociedade peruana. Seu exemplo de vida transformou o olhar de muitos sobre os marginalizados e os pobres. Em uma sociedade marcada por divisões e preconceitos, ele mostrou que todos, independentemente de sua condição social ou etnia, merecem amor e respeito. Sua atuação junto aos desfavorecidos não apenas trouxe alívio para aqueles que ajudava, mas também inspirou outras pessoas a verem o próximo com compaixão. Na cidade de Lima, Martinho é venerado até hoje, e muitos peruanos sentem orgulho de tê-lo como seu santo. Ele se tornou um símbolo de fé e esperança para o povo, que vê nele a representação do que significa amar sem distinções. São Martinho não apenas ajudou a moldar o pensamento da época, mas também permanece como uma referência de como uma vida guiada pelo amor pode impactar toda uma comunidade. Através de sua história, o catolicismo encontrou uma maneira de se expressar de forma inclusiva e compassiva. Além de seus milagres, seu legado social também permanece. Martinho plantou sementes de caridade e generosidade que se perpetuaram através das gerações. Ele desafiou o status quo, promovendo a igualdade e o respeito, lembrando que o verdadeiro espírito do cristianismo está na acolhida e no cuidado do próximo. O impacto de sua vida é um testemunho vivo de que a santidade não é algo distante, mas que pode estar presente em ações simples e cotidianas. O amor de Martinho pelos mais pobres foi o que mais marcou a sociedade. Hoje, ele é um dos santos mais reverenciados no Peru e também fora dele. Esse reconhecimento é uma prova de que uma vida dedicada ao amor verdadeiro e à simplicidade pode transcender o tempo e as fronteiras, inspirando pessoas em diferentes culturas.
Após anos de devoção popular e inúmeras provas de sua santidade, São Martinho de Lima foi canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Esse reconhecimento oficial veio como uma confirmação daquilo que os fiéis já sabiam, que Martinho era um verdadeiro exemplo de fé, humildade e amor. Sua canonização foi um marco importante, pois reforçou a ideia de que a santidade não está reservada apenas a certas classes ou etnias, mas é um chamado para todos que escolhem viver segundo os princípios do Evangelho. A canonização de Martinho foi também um sinal de esperança para os marginalizados. Era como se, ao elevá-lo aos altares, a Igreja reconhecesse a dignidade de todos aqueles que, assim como ele, enfrentam preconceitos e discriminações. Ele se tornou uma figura ainda mais forte para os católicos, especialmente para os que buscam viver uma fé simples e sincera, sem as pretensões do mundo. Martinho ensina que a verdadeira santidade está ao alcance de todos, desde que se viva com o coração voltado para Deus e para o próximo. Esse reconhecimento oficial também trouxe uma maior visibilidade para o legado de São Martinho. Ele se tornou um ícone, inspirando pessoas ao redor do mundo a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a desenvolver um coração mais compassivo. Sua canonização foi uma forma de eternizar seus ensinamentos, de modo que as futuras gerações pudessem se inspirar em sua vida e seguir seus passos. Para os fiéis, a santidade de Martinho representa um convite a olhar além das aparências, buscando a verdadeira essência que é a imagem de Deus em cada um de nós. Com sua canonização, São Martinho nos lembra que a fé é mais do que palavras, é uma prática de amor e justiça que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor. São Martinho de Lima nos ensina que a humildade e a caridade são valores que transcendem qualquer era. Sua vida é um testemunho vivo de que, quando colocamos o outro como prioridade, estamos nos aproximando do verdadeiro propósito da fé. Ao refletirmos sobre o exemplo desse santo, somos convidados a colocar em prática pequenos gestos de bondade no dia a dia, como ajudar um vizinho em necessidade ou oferecer um sorriso a quem parece abatido. São Martinho nos convida a cultivar um coração que acolhe e um espírito que serve. O legado de São Martinho é também um convite à reflexão sobre nossa própria vida espiritual. Como podemos viver de maneira mais plena, colocando a fé em ação em cada escolha? Ele nos inspira a buscar uma relação mais próxima com Deus, alimentando nossa vida de oração e encontrando força nas pequenas devoções diárias. Não se trata de grandes atos, mas de uma entrega sincera ao amor divino e ao próximo, assim como ele fez. Por fim, São Martinho de Lima nos desafia a ter uma fé que move montanhas, não por meio de palavras, mas por meio de ações concretas. Que possamos, à sua maneira, ser também instrumentos de paz e misericórdia para aqueles ao nosso redor. O exemplo de Martinho mostra que a santidade é um caminho possível, onde cada ato de bondade é um passo em direção a Deus. Se você sente que esse ensinamento é valioso, curta o vídeo, compartilhe essa mensagem de fé e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Lembre-se de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, pois cada novo tema traz a chance de crescer na espiritualidade e fortalecer a fé. São Martinho nos deixa esse convite, para que possamos todos ser luz no mundo, assim como ele foi.